Deus bendito vem nos outorgar teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração com poder, com poder, com poder. Aleluia. Glória a Deus. Próximo hino, irmão, 388, o pastor Silas. 388. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cantemos como manda o hino, canta, ó crente, 388. Convido, ó crente, doce será cantar, anda só para a frente, deixa o teu pesar, cantas nas noites tristes, canta no sol, na luz, o mal assim resistes, canta pra Jesus, canta, convido o crente, alegra o coração, louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor, canta o amor profundo do teu Salvador, canta, convida, ó crente, Deus teu socorro é, guarda-te a mão potente, se tiveres fé, Cristo sim te levanta, quando medroso estás, se confiando cantas, seu amor verás. Amém. 289, louvando Jesus ainda, presbítero Esteu. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Rege hoje meu coração com sangue teu, ó Redentor, liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor, sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção,
sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Oh, vem me enchendo do teu vigor, pelo manar do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu, com ricos dons me satisfaz e faz-me ver o céu. Sob o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sob o sangue expiador, eu tenho proteção. E é nesse sangue que nós fomos purificados e sentimos a limpeza da nossa alma. Por isso damos graças a Ele. Então hoje, pela nossa escala, cooperação das congregações Campos Elíseos, Claudinei, nosso obreiro ali, mais alguns irmãos de lá, com Jesus, esse grupo de irmãos que ali está. Deus abençoe e recompensa em nome de Jesus. Teixeira Marques. Tem alguém no Teixeira Marques? Não tem. E na sequência, Independência. Tem alguém lá da Vila da Independência? Pastor Eude. Tem alguém? Também não está. Independência, congregação do Jardim Pérola. Também não está. Santo André, Vila Pisa e Alto dos Laranjais. Irmão Aparecido, nosso obreiro, e os irmãos ali do Alto dos Laranjais. Parabéns, muito obrigado. Deus abençoe e recompensa. Independência está aqui, fica de pé, irmão. Irmão Valdemir, representando aí, carimbou a ficha aí. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Então, as irmãs do ciclo de oração vai estar louvando o Senhor. As irmãs que estão aí, juntem-se aqui, por gentileza, vem louvar ao Senhor Jesus. Também tem os irmãos de Cordeirópolis, eu vi aí um grupo de Cordeirópolis, que de vocês, fica de pé aí, os irmãos vieram toda a primeira terça-feira, esse grupo vem estar louvando, o pastor Nascimento também está aí, foi atender o telefone e não está aqui. Muito obrigado, o Sebastião e os irmãos ali de Cordeirópolis que vieram cooperar juntamente conosco nesta noite. Tem alguém que quer louvar o Senhor aí, das congregações? Alguém trouxe aí para louvar? Tem escala aí para louvar? Não? A Vitória canta? Garganta limpa, boa? Então, manda o CD lá em cima, e depois a irmã Vitória vai estar louvando a Jesus. Vamos ouvir as irmãs com alegria louvando a Jesus e nós glorificando ao Senhor. Pode louvar.
Vitória vai louvar o Senhor, e nossos diáconos tomando posição nessa oportunidade para contribuirmos com os dízimos e as nossas ofertas que trouxemos para adorarmos o Senhor. A contribuição é um componente do nosso culto, e quando ofertamos estamos expressando uma adoração ao Senhor Jesus. Então contribua com alegria, não com revolta, irmãos, mas com alegria. O Senhor lhe deu a saúde, lhe permitiu o emprego ou sua renda, e adore ao Senhor, porque a causa e a obra do Senhor espera a contribuição para que possa haver progresso e expansão para o reino de Deus. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor. Número 3. O sistema quer
nome de Jesus. Convido toda a igreja a estar de pé, com o Aparecido, os Laranjais, fazendo esta oração. Quantos precisa de oração? Eu, na minha casa também, orar pelo pastor Levi, que foi para Uberaba, para assuntos administrativos da nossa igreja ali. Orar também pelo pastor José Nascimento, lá de Cordeirópolis, que vai ministrar-nos a palavra nesta noite. Queridos irmãos, a paz do Senhor, oramos. Senhor meu Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, já foram citados nomes aqui esta noite, meu Deus, que necessitam, ó Pai, que o Senhor venha estar com eles. Meu Deus, estenda as tuas mãos santa e poderosa sobre a vida dessas pessoas. Abençoa, meu Deus, essa reunião esta noite. Ó Deus eterno, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, usa, meu Deus, o teu servo mais uma vez nessa tribuna, e que nós possamos sair daqui, Senhor, abastecido com a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos na paz do Senhor. Tome o vosso assento. Glória a Deus. Estamos mais uma vez na presença do Senhor. Oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede para juntos nos alegrarmos mais uma vez na presença do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E por isso estamos aqui nesta noite para oferecer ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é e tem feito nas nossas vidas. Queridos irmãos, quero ler tão somente alguns versículos na palavra do Senhor, que no capítulo 24, a partir do versículo 36 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. São poucos versículos, rapidamente estarei lendo, os irmãos podem acompanhar também a leitura aí, do jeito que estão. Diz assim a palavra, Mateus 24, versículo 36 a 44. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo, irmãos, uma época pela qual Jesus até comentou alguma coisa e deixou explícito na sua palavra como seria. E hoje nós vivemos, irmãos, aqui no Brasil, fala-se que o Brasil está em crise, mas uma crise financeira. Eu quero dizer para os irmãos que não é só uma crise financeira, o Brasil vive também uma crise ética, uma crise moral também, porque, irmãos, a imoralidade tomou conta da nação, do povo, e as coisas que
antes, lá atrás, era considerada coisas aberrantes, hoje parece que é uma coisa tão natural. E às vezes, irmãos, tem coisas que a gente observa até no meio do povo de Deus, coisas que não eram para estar acontecendo, coisas que Jesus até falou e nós estamos vendo acontecendo no meio do povo de Deus. E Jesus deixou, irmãos, algumas palavras de aviso, porque nos últimos dias seria dessa forma. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época, conforme Jesus falou, que quando estivesse próximo o dia, irmãos, da sua vinda, os dias seria como foi nos dias de Noé. E a gente sabe muito bem que Noé foi aquele pregoeiro, irmãos, que pregou a palavra, ensinando o povo a obedecer, a crer na promessa de Deus. Mas infelizmente, irmão, o povo naqueles dias não deu crédito. E hoje, irmãos, é em cada bairro há 1, 2, 3 igrejas, várias denominações pregando, falando do Evangelho de Jesus, e as pessoas passam e parece que não está acontecendo absolutamente nada. As pessoas não creem, as pessoas não acreditam que Jesus voltará e que Ele virá. E até mesmo dentro da igreja tem muito crente que não está levando a sério, está brincando com um pé dentro da igreja e outro fora, e esquece que tudo isso que está acontecendo, Jesus falou que seria dessa forma. Aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Jesus inicia aqui dizendo assim, ó: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, quando nós vamos na palavra do Senhor, lá no capítulo 6 do livro do Gênesis, a gente observa, irmãos, quando Deus começa a olhar para o ser humano, para a criatura, para aquelas pessoas que Deus criou para que o amasse, para que o adorasse. Deus observando, irmão, no capítulo 6 do livro de Gênesis, do versículo 5 até o versículo de número 8, a palavra do Senhor diz da seguinte maneira: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só mar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Queridos irmãos, com a desobediência do homem, o crescimento do pecado pelo homem, Deus, irmãos, sentiu, irmãos, algo tão constrangedor no seu coração, que faltou palavra para o escritor traduzir. Ele coloca como se Deus tivesse se arrependido, mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, o homem não conseguiu traduzir o sentimento de Deus por ver a humanidade, o homem, o ser humano na prática do pecado de uma maneira terrível, que Deus, além de destruir o homem, destrói também todos os seres vivos da face da terra, porque o pecado chegou, irmãos, no limite da tolerância do nosso Deus. Queridos irmãos,
E eu quero dizer para você que os dias em que nós estamos vivendo hoje não se diferencia muito dos dias de Noé. Porque, irmãos, o pecado, ele caminha a passos largos e alcançando homens e mulheres na face da terra de uma maneira tão contagiante que chega a determinados momentos que o inimigo quer trazer para dentro da igreja, mas o Espírito Santo tem trabalhado no meio do seu povo, aleluia, e tem, irmãos, orientado a liderança da igreja para que tal prática não entre, mas o inimigo tem trabalhado de todas as formas nos últimos dias para que a igreja seja contaminada. Mas Deus, irmãos, com a sua infinita graça e misericórdia, tem protegido o seu povo, a sua igreja. Meus queridos irmãos, glória a Deus e glória a Jesus, porque o Espírito Santo tem nos ajudado a estar, irmãos, olhando e observando tudo isso, e nós reconhecemos que Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Os discípulos perguntaram para Jesus quando seria, irmãos, o momento da sua vinda. Jesus então começa a dizer para os discípulos que as coisas que estariam acontecendo, não é que Jesus não sabia, ele não sabia como, mas ele sabia muito bem, porque ele começa a dizer o que estaria acontecendo. Então quem não sabe, não dá sinais. Então Jesus sabia, aleluia. Jesus começa a dizer tudo o que sucederia antes da sua vinda. Então Jesus sabia muito bem como seriam os dias que precederia a sua vinda, e tudo está acontecendo, irmãos, diante dos nossos olhos, e a igreja, irmãos, continua protegida pelo Santo Espírito do Senhor, mas nós precisamos, irmãos, alertar cada vez mais, porque chega determinados momentos, irmãos, que nós observando na igreja de Jesus, muitos estão cochilando, muitos não têm levado a sério o compromisso, aleluia, com a obra do Senhor e com a responsabilidade que recebeu de Jesus para fazer a sua obra, aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Os dias de hoje, irmãos, em que nós estamos vivendo, irmãos, há momentos, irmãos, em que não se diferencia nada de Sodoma e Gomorra. A gente começa a observar o que tem acontecido, irmãos, os noticiários nos jornais começam a mostrar o que tem acontecido, irmãos, e tem determinados lugares aí que não se diferencia nada de Sodoma e Gomorra. Tem alguns países, por exemplo na Holanda, que a prostituição, irmãos, é uma vitrine. O que é isso, irmãos? Que pouca vergonha que está acontecendo. O homossexualismo, irmãos, nós não somos contra, irmãos, o homossexual, o pecador, porque Deus ama o pecado, mas Ele odeia, irmãos. Meus queridos irmãos, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Nós não odiamos os homossexuais, porque eles têm uma alma e precisa, irmãos, apresentar-se diante do Senhor, mas nós somos contra essa praga, aleluia, essa prática desse pecado, ao qual Deus destrói Sodoma e Gomorra por isso. E nós observamos aí este povo, irmãos, tentando confrontar com a igreja, confrontar com os evangélicos, porque nós, irmãos, somos contra tal prática, pela qual Deus destrói, irmãos, a cidade de Sodoma e de Gomorra, por causa dessa prática. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, quando a gente lê a palavra do Senhor, Deus falando alguma coisa a respeito, irmãos, daquele povo. Gênesis no capítulo 13 e o versículo de número 13. Ali, irmãos, após Ló se separar de Abraão, foi uma exigência de Abraão. Abraão chega diante de Ló e fala para ele escolher. Se ele fosse para a direita, Abraão ia para a esquerda. Se ele fosse para a direita, Abraão então iria para a esquerda, e deu a oportunidade para ele escolher. E Ló, ele olha as campinas verdejantes ali, irmãos, para o lado de Sodoma, e ele falou: não, é por aqui mesmo que eu vou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor aqui no livro de Gênesis capítulo 13, e o versículo de número 13 diz assim, olha: ora, eram maus
os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Mas ele escolheu justamente estar próximo daquele povo. Ele escolheu justamente aquilo que chamou a atenção. Meus queridos irmãos, mas quando a gente vai na palavra do Senhor, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 19, versículo 24 e o versículo de número 25, diz a palavra do Senhor: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Queridos irmãos, e hoje nós observamos aí quando chega os dias de carnavais, ou seja, é carne a valer mesmo. Então o povo, irmãos, ainda coloca blocos carnavalesco escrito assim: Sodoma e Gomorra, e eles se alegram e festejam. Satanás faz a maior festança, irmãos. Pasme que tem muitos crentes que em determinados momentos não vigia e ainda vai assistir, ainda vai participar dessa carnalidade. Nós estamos vivendo, irmãos, são os dias trabalhosos, irmãos, a qual o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3, e o versículo de número 1 ao versículo de número 7, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala justamente dos dias em que nós estamos vivendo na atualidade, que diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 7, fala da seguinte maneira: admoesta-os está errado, 2 Timóteo 3, versículo 1 a 7 diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí começa: avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Aleluia, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento. Nós estamos vendo, irmãos, essas coisas acontecendo nos dias atuais, ou seja, homens avarentos que só pensam no dinheiro. Nós estamos vendo aí, irmãos, o meio político aqui no Brasil e também fora do Brasil, o que os homens aí têm feito, irmãos, tem levado o país para o buraco. Ou seja, são homens avarentos que só pensam neles próprios e no dinheiro. Irmão, homens presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe. A desobediência, irmãos, já entrou, irmãos, até dentro da igreja. Muitos não obedecem a palavra, filhos não obedecem pai, filho não obedece mãe. Hoje o que chama atenção aí, irmãos, para muitos jovens e adolescentes, irmãos, é radicalizar, é fazer tudo aquilo, irmãos, contrário à vontade do pai, à vontade da mãe e contrário à palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, dizer para esse povo, falar para este povo que Jesus está voltando. E muitos dizem, mas isso é normal, isso é natural, porque a palavra do Senhor diz assim, que nos últimos tempos seria assim mesmo. Nós não podemos aceitar, você também não pode aceitar, meu irmão e minha irmã, porque você é uma testemunha do Evangelho de Jesus, você é conhecedor da verdade, você conhece a palavra, e você e nós não podemos aceitar, irmãos, o que está acontecendo, porque Jesus está mostrando e dizendo com isso que Ele está voltando para buscar o seu povo e a sua igreja. Aleluia, louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos,
e vivemos mesmo esses dias trabalhosos. Estamos vivendo, irmãos, momentos e dias aí que Jesus mesmo falou que seria dessa forma, que haveria filho contra pai, pai contra filho. Quantas vezes nos noticiários nós temos visto aí, irmãos, filho querendo a morte do pai, ou até matando mesmo o pai para ficar com herança, para tomar aquilo que o pai tem, para tomar aquilo que a mãe tem. O que é isso? É cumprimento da palavra do Senhor. Jesus falou, irmãos, que o amor se esfriaria. É esse amor mesmo, é o amor familiar, é o amor pelo próximo. As pessoas não amam mais, as pessoas não se preocupam mais, meus queridos irmãos, e tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor. E dentro da igreja, irmãos, nós não podemos aceitar que essas coisas, irmãos, estejam acontecendo. Precisamos, irmãos, falar e tocar a trombeta e dizer que tudo isso que está acontecendo no nosso meio e lá fora também são sinais da vinda de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome maravilhoso de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Homens, irmãos, que são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo falou, certa feita, quando ele cura ali 10 leprosos, apenas um voltou. E Jesus, ele olha, mas não eram 10, somente um que voltou para agradecer. Ou seja, a ingratidão, irmãos, tomou conta do ser humano. E nós, irmãos, estamos vendo isso. Às vezes a pessoa quer, irmãos, que ela seja exaltada, ela quer que você se lembre dela, mas ela muitas das vezes não se lembra de agradecer, de ser grato por aquilo que tem recebido. Esquece da gratidão ao Senhor Deus pela salvação, pelo perdão, pela morte de Jesus lá na cruz do Calvário, aonde ele paga o preço do seu pecado, para você ter hoje o privilégio de estar na presença do Senhor e ser, irmãos, colocado no lugar como príncipe para adorar esse Deus maravilhoso e de misericórdia. Aleluia, louvado seja o nome maravilhoso de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, irmãos, ele fala a respeito que nos últimos tempos nós viríamos fome, peste, terremoto, guerra, filho contra pai, pai contra filho, ódio contra os cristãos. Meus queridos irmãos, do capítulo 24 de Mateus e do capítulo 24, do versículo 4 ao versículo de número 13, o Senhor Jesus Cristo, ele traz esta relação de coisas aí, irmãos, das quais estaria acontecendo nos últimos dias. E fome, irmãos, nós temos observado até aqui no Brasil, irmãos, até aqui no Brasil, nós trabalhamos aí na assistência social, irmãos, é uma procura, irmãos, a gente passa aperto para atender as necessidades das pessoas, mas isso aqui ainda é pouco, irmãos. Quando você começa a olhar lá para o Vale do Jequitinhonha, aquela região ali, porque o Vale do Jequitinhonha é considerado a África brasileira, mas quando você olha para os países africanos ali, a necessidade do povo é tremenda. Quando você olha para aquele povo que está fugindo da guerra, irmãos, quando o avião passa e solta comida ali, irmãos, 20, 30 pessoas pulam em cima de uma cesta básica. O que é isso? É o que Jesus falou, irmãos. O ódio, o Islã está por aí nos 4 cantos do planeta. O Islã são os maiores perseguidores do povo evangélico. Os irmãos viram aí o Estado Islâmico nos últimos dias, as barbaridades que eles têm feito, matado pessoas ali, perseguindo principalmente os cristãos. Jesus falou justamente dessas coisas, e o povo, irmãos, que pertence a esse movimento chamado islamismo, está invadindo o Brasil também. Aleluia, para que, irmãos, a perseguição também aconteça aqui, como está acontecendo ali no Oriente Médio. Os irmãos ali na Síria, no Iraque, no Irã, no Afeganistão, ali em países africanos, irmãos, tem cena que muitas das vezes a gente olha no YouTube, que não dá coragem de ver e de olhar o que eles estão fazendo.
mão, esse povo, eles não têm misericórdia, eles matam a sangue frio e acham bonito, filme e dá risada. O que é isso, irmão? É cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, que estaria acontecendo nos últimos dias. É o ódio contra os cristãos que está acontecendo diante dos nossos olhos, e a igreja parece que não está enxergando que isso são os sinais que Jesus falou que estaria acontecendo quando estivesse próximo da sua vinda para buscar o seu povo, para vir buscar a sua igreja. Nós precisamos, irmãos, observar tudo isso, aleluia, e dizer para a igreja que é tempo de despertar, é tempo de estar nos pés do Senhor Jesus Cristo, porque tudo isso, irmãos, está falando para nós e para a igreja que Jesus está voltando. A natureza, irmãos, a natureza está mostrando aí com os terremotos que Jesus também falou que estaria acontecendo. Quando você começa a fazer um comparativo, você faz uma pesquisa dos terremotos que vinha acontecendo de ano após ano, você vê que cada vez mais está aumentando, e é justamente o que Jesus falou. Jesus falou do terremoto, Jesus falou da fome, Jesus também falou de guerra. Irmãos, está muito próximo de acontecer uma guerra também, entre Estados Unidos e ali a Coreia do Norte. Ele está provocando os Estados Unidos de todas as formas. Ele está doido, irmãos. O coreano está doido para que os Estados Unidos façam alguma coisa. Mas Deus não vai deixar. Deus não vai permitir que isso aconteça, porque corre um perigo muito grande, irmãos, de acontecer uma guerra nuclear. E a gente tem observado, irmão, o que tem acontecido lá dentro da Síria, o que tem acontecido ali dentro do Iraque. Irmãos, o que está acontecendo, a mortandade de pessoas inocentes, pagando com suas vidas ali inocentemente, mas é cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou, Jesus falou que quando estivesse próximo a essas coisas, fome, peste, terremoto e guerra, ódio contra os cristãos, irmãos, estaria próximo. Aleluia, é tempo de despertar, é tempo, irmãos, de nós observarmos tudo isso, essas coisas aí, irmãos, é para trazer um despertamento para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, o movimento LGBT, ele tem levantado a sua bandeira contra os evangélicos, os homens de Deus que estão lá na Câmara, no Senado, que têm votado contra os projetos deste movimento. Irmãos, depois ele sai enfrentando, falando mentira e preparando ciladas para pegar aqueles homens e colocá-los diante da sociedade para envergonhar, perseguindo o povo de Deus. Esse povo, irmão, tanto o Islã como o movimento LGBT são os maiores perseguidores dos cristãos sobre a face da terra. São adeptos de Satanás, que tem perseguido o povo de Deus, a igreja de Jesus. Irmãos, mas mesmo assim, tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor para os últimos dias que nós estamos vivendo. O Senhor Jesus Cristo falou que seria dessa forma. Meus queridos irmãos, o profeta Daniel também falou, irmãos, dos acontecimentos dos últimos dias. O profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo de número 4, ele fala ali, irmãos, que a ciência, ela ia se multiplicar, que a ciência ia crescer, aleluia. E hoje, irmãos, o que está acontecendo? Você está aqui, está acontecendo algo agora no Japão, na Alemanha, na França, na Inglaterra, aonde quer que aconteça, em fração de segundo, você tem na sua mão o que está acontecendo lá. O que é isso? É cumprimento da palavra do Senhor, o crescimento da ciência, irmãos, da tecnologia, da internet, com a informação instantânea. Tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra do Senhor. E a igreja de Jesus, irmãos, não está enxergando nesses acontecimentos que Jesus está dizendo que está voltando para buscar o seu povo. Aleluia, Jesus está dizendo com tudo isso que Ele está vindo buscar a sua igreja. Mas é lamentável, irmãos, que tem muito crente que está com o pé dentro da igreja e outro lá fora, com vontade de adorar a Deus, servir a Deus, mas fazer tudo aquilo que o mundo lá fora oferece.
Aleluia, nós precisamos, irmãos, nos convertermos cada vez mais aos pés de Jesus, buscar a sua face, porque Ele falou que viria no momento em que não estaríamos esperando. Aleluia, vai ser surpresa. Jesus falou na leitura que nós fizemos aqui nesta noite, no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 24, aleluia, ele diz assim, ó, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. Às vezes o ímpio lá fora, ele chega e fala assim, olha, eu já tenho 60, 70 anos de idade, e eu me lembro que naquela época já ouvia falar que esse Jesus ia vir, a minha avó, os meus pais falavam, eu já estou com essa idade e nada disso aconteceu, Jesus não veio, tanta coisa aconteceu, esquece disso aí, aleluia. Mas Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro diz assim que muitos podem até tê-lo como tardio, mas ele age, aleluia, na hora certa, no momento certo, e ele está, irmãos, falando conosco, através da sua palavra, e tem falado conosco com os acontecimentos que nós estamos vendo, acontecendo a cada dia, Jesus anunciando para a igreja, prepara-te, aleluia, para entrar no teu repouso, porque eu estou vindo buscar, aleluia, a minha igreja. Louvado seja o nome maravilhoso de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, do versículo 4 ao versículo 13, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala, irmãos, para conosco acerca dessas coisas, das perseguições. Versículo 4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos, aqui no Brasil, quantos já não têm aparecido aí na mídia, têm estado aí na televisão e dizendo que é o Cristo reencarnado, e a gente observa, irmão, que tem um monte de pessoas o seguindo, ele tem um monte de adepto que acredita, que crê. Jesus falou que seria dessa forma. Esses dias eu estava vendo, irmãos, uma pesquisa, existe cerca de 13 homens a 14 aí, que se diz que é o Cristo. E de todos eles, irmãos, que eu vi ali, irmãos, na pesquisa, todos eles têm uma grande quantidade de seguidores, acreditando que ele é o Cristo. Mas Jesus não falou que seria dessa forma? Aqui no Brasil, o mais conhecido é um tal de Ir em Cristo, né? Ir em Cristo. E tem um monte de adeptos, irmãos, que o acompanham. Jesus não falou que seria assim? Aqui no Brasil, irmãos, está acontecendo. São coisas que Jesus falou que estaria acontecendo nesses últimos dias. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. No versículo 4, Jesus está falando, irmãos, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São as palavras de Jesus. Então tudo nós estamos vendo acontecer, mas Jesus está dizendo, irmãos, que nós precisamos, irmãos, é perseverar, é permanecer, é buscar a sua face, é buscar a sua presença, é estar aguardando Ele, como se Ele viesse já. Nós precisamos, irmãos, estar prostrado diante do Senhor, porque Ele está vindo buscar o seu povo e a sua igreja. Estamos vendo tudo isso acontecendo em nosso meio, e às vezes a igreja não é despertada, os irmãos muito não se despertam com tudo isso que está acontecendo na face da terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos são odiados e perseguidos por causa de ser cristão. Isso acontece, irmãos, dentro de empresa. Às vezes, irmão, você trabalha numa empresa, você é um servo de Deus fiel. Aí o chefe, irmãos, é um espírita, ele começa a perseguir você, ele começa a te pressionar, e às vezes, irmãos, você não aguenta, você acaba pedindo a conta, quando ele não dispensa, porque ele odeia, irmãos, porque você é um servo de Deus fiel. Quantas situações dessa não têm acontecido? Por quê? Por causa do nome de Jesus, porque você é fiel ao Senhor. E isso, irmãos, está acontecendo diante dos nossos olhos, e nós precisamos, irmãos, estar atento a tudo isso, porque tudo nos mostra que Cristo já volta para buscar o seu povo. Aleluia! Louvado seja o nome maravilhoso de nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, o Senhor Jesus Cristo também, irmãos, ele fala algo tão interessante que me chamou a atenção. Aleluia! Lucas 17, versículo de número 34, 35 e 36. Jesus coloca ali, irmãos, 3 situações. E dentre essas 3 situações está incluída também, irmãos, a igreja. Jesus, irmãos, ele fala também das virgens, que ali, irmãos, representa também a igreja, representa a minha vida, representa também a sua vida. Mas aqui em Lucas, Jesus, irmãos, individualiza, porque a salvação é individual. Meu irmão, minha irmã, você não consegue salvar a sua esposa, nem sua esposa conseguirá salvar você. Você não conseguirá salvar o seu filho, a sua filha, nem a filha e o filho conseguirá salvar o pai, porque Jesus, irmãos, ele está te dando oportunidade para que você busque a sua face, a sua presença, e seja fiel, para que você, irmãos, entre, aleluia, na cidade santa, através do Cordeiro. Lucas 17, 34, 35 e 36 diz assim: glória a Deus, digo-vos que naquele dia estarão 2 numa cama, um será levado e outro será deixado. Jesus aqui está falando de quem? Está falando do marido e da esposa. Jesus está falando do marido e da esposa. 2 estarão na cama, e um vai ser levado e o outro vai ficar. Mas por que essa situação? Aleluia. Porque, irmãos, é individual. Aleluia. Talvez Jesus não discriminou, só falou que estaria 2, né? Pode ser que a esposa seja aquela mulher fiel, que busca a face do Senhor, que espera a qualquer momento Jesus voltar, tem pautado a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. E talvez o marido é relaxado, não leva a sério as advertências da palavra do Senhor, não tem levado a sério as responsabilidades e o compromisso de um verdadeiro cristão. Jesus vai vir, a esposa vai e vai vir, e ele vai ficar. Pode ser também o contrário. Pode ser que o marido seja fiel, pode ser que o marido esteja preocupado, pode ser que o marido tenha consagrado a sua vida, está obedecendo a palavra do Senhor,
E às vezes a esposa gosta de assistir a novela das 9, essas pornografias que tem ali, homossexualismo, ensinando a esposa a trair o marido, ensinando a prostituição, a pornografia abertamente. Aí o que vai acontecer? Jesus vai vir, ela fica e o esposo vai. É Jesus que está falando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo de número 34. Depois Jesus dá outra situação. Jesus fala assim, ó, 2 estarão moendo, uma será levada e outra será deixada. Aqui Jesus está falando de quê? Está falando do trabalho. Jesus está falando das pessoas no trabalho. De 2 trabalhando, na empresa, numa máquina. 2 motoristas, 2 pilotos. Um vai ser levado e o outro será deixado. Ou seja, aquele que é fiel, aquele que obedece a palavra, aquele, irmãos, que tem cuidado com a sua vida, que vive em santificação, em consagração ao Senhor, aleluia, esse será levado, mas o outro vai ficar. São as palavras do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o seu nome. Jesus também fala que 2 estarão no campo, ou seja, ou pode estar trabalhando, ou pode estar no caminho, na estrada, indo ali como os discípulos no caminho de Emaús, aleluia. Pode estar andando 2, um é fiel e o outro não é, um vai subir e o outro vai ficar. São as advertências do nosso mestre, porque ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo e deixou tudo isso, irmãos, para advertência para a sua igreja nos últimos dias. Aleluia, nós estamos vivendo justamente, irmãos, são os dias trabalhosos, dias difíceis, irmãos, para servir o Senhor com fidelidade, aleluia. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais estarmos aos pés de Jesus, aleluia, e dizendo sempre para Ele, Senhor, eu estou te esperando, Senhor, eu estou te esperando, Senhor, eu estou te aguardando, aleluia. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Diante de tudo isso, irmãos, de todas essas advertências que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixa na sua palavra, é porque Ele ama o seu povo, Ele ama a sua igreja. Jesus, irmãos, Ele foi para o céu, mas Ele deixou aqui o Consolador, porque Ele ama, Ele cuida, Ele se preocupa, irmãos, com a sua noiva, aleluia. É por isso que Ele deixou esses avisos para nós, para a sua igreja. E nós estamos vivendo, irmãos, um momento que essas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Aleluia. Mas diante, irmãos, de tudo isso, aleluia, Jesus, Ele deixa aqui, irmãos, porque se você é fiel, você está aguardando, você está esperando, você está obedecendo a palavra, você tem consagrado, você tem jejuado, você ama a obra, a igreja, aleluia, você ama estar trabalhando para o Senhor nos últimos dias. Aí o Senhor Jesus, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10 a 12, Ele diz assim para você, meu irmão, para você, minha irmã, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia, essa promessa é para você, meu irmão, é para você, minha irmã, que tem obedecido a palavra, que tem guardado os mandamentos do Senhor, tem obedecido a lei, aleluia, do nosso Deus, e você espera a qualquer momento o toque da trombeta, e você ouvirá e subirá, glorificando o nome maravilhoso de Jesus.
Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa, meu irmão e minha irmã, guardar no seu coração, aleluia, essas promessas maravilhosas do Senhor Jesus Cristo, para subirmos todos juntos, glorificando o nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos estar orando. Eu quero convidar você a estar de pé neste momento, para nós estarmos orando. Aleluia. Sogro, se o Senhor não pediu oração linda pelas Letícia, na oração final, ore por ela. A Letícia está bem, mas oração é sempre bom. Aleluia. Então vamos, irmãos, orar em favor da Letícia, para que ela, irmãos, receba a bênção do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui nesta noite, aleluia, que deseja ser cada vez mais fiel ao Senhor, abra o seu coração, renove a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo, nestes últimos tempos, para que você sinta a diferença, aleluia, de servir a Deus, irmãos, com sacrifício, com jejum, com consagração. Com certeza o Espírito Santo te visitará neste momento de oração, aleluia. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, neste momento o Senhor tem aqui em minhas mãos esse pedido de oração. Senhor, que neste momento, Senhor, a Letícia possa receber a Tua bênção, que ela possa ser alcançada agora, Senhor, através do Teu Santo Espírito. Meu Deus e meu Pai, eu não sei qual a sua necessidade, mas Tu sabe, Tu conhece. Pai, está aqui também o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, que participa deste culto, meu Deus e meu Pai, também pela internet, os Teus filhos, Senhor, que sejam alcançados agora pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor, que conceda cura, meu Deus e meu Pai, que abra a porta de emprego, Senhor, que venha solucionar problema, meu Senhor, venha abençoar famílias, ó Pai, abençoando, Senhor, com as mais ricas bênçãos do céu, Senhor, que cada um dos Teus filhos, eles renovem, Senhor, aliança contigo, meu Deus e meu Pai, para viver cada dia mais fiel à Tua palavra, ó Senhor, no nome glorioso, santo e eterno de Jesus, eu os declaro, Senhor, abençoados, em nome de Cristo Jesus, agora e para sempre, amém. Deus abençoe a sua vida. Quantos louvam a Deus pela palavra? Amém? Como você se sente agora? Eu comecei a pensar ali, me soltei na cadeira, literalmente falando, me soltei na cadeira, Jesus está voltando agora. Você se sentiu assim? Aleluia. A palavra, mas nos toca, nos move, né? Para que acordemos e olhemos para nós mesmos e analisemos qual é a minha condição. Esperamos Jesus, o dia do Senhor, essa vitória, mas é para aqueles que perseverar até o fim, conforme foi lido. Esse será salvo. Aquele que perseverar. Perseverar quer dizer esforçar, fazer a sua parte. Deus abençoe cada irmão, cada congregação, cada obreiro que veio estar conosco. Deus recompense em nome de Jesus. Quinta-feira, noite da vitória aqui, presença das congregações Santina, Novo Mundo, Gustavo Piscinini, Boa Esperança e Morro Branco. Sexta-feira é a abertura aí da 7ª Conferência das Nações, com a participação na sexta-feira, setores 1 e 2 e o coral Marcas de Amor. Sábado, setores 4 e 5, coral da Umadicli. Domingo pela manhã, participação das nossas crianças. Domingo à noite, setores 3 e 4 e o coral da Confradel. Oremos por esse trabalho
e divulguemos. A nossa missionária Mankellen Rodrigues, lá de Maracanã, no estado do Pará, vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Na próxima terça-feira, informando já, congregações do Nova Europa, Manacá, Graminha, Aeroporto, Balsa, Tatu e o Belinha 3. Pastor Joel nos abençoando, cada um tem um retorno abençoado para a sua casa e firmado na fé. Jesus pode voltar a qualquer momento, que nós estejamos preparados para subir. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.